E agora está aí o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Tadeu Covas, que assumiu a coordenação dos testes de coronavírus no estado de São Paulo. Primeiro é um prazer falar com o senhor, e se o senhor pensa dessa forma mesmo, né, que o melhor teria sido testar quase que em massa, como fez a Coreia do Sul, como alguns países chegaram a tentar fazer, mas agora acho que já é tarde, né? E o que mais se precisa é de teste. Vai ser difícil trazer esses testes de fora. Então eu pergunto ao senhor de uma forma específica, o quão nós estamos adiantados, né, na pesquisa de desenvolver um teste aqui no Brasil. Bom dia, um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, o prazer é meu. Antes de eu responder a sua pergunta dos testes, é preciso entender um pouco a estratégia. Quer dizer, de fato, a estratégia de testar os casos para fazer a contenção da doença aconteceu lá em fevereiro. Né? Se lá em fevereiro os casos que estavam vindo, que eram todos casos importados, se naquele momento nós tivéssemos testado todos os que chegavam do exterior, da Ásia, isso teria sido efetivo. Quer dizer, nesse momento, a epidemia aqui, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, ela é considerada de transmissão comunitária, ou seja, o vírus está circulando muitas vezes sem nenhuma manifestação, porque a pessoa não apresenta sintoma, né? 80% das pessoas não vão ter sintomas, mas têm o vírus e podem transmitir. Então, a estratégia para onde o vírus já está se disseminando numa certa velocidade já não comporta mais o teste em massa. Agora nós temos que fazer a mitigação. A mitigação é olhar para os casos com sintomas, dentro dos casos de sintomas, aqueles que têm gravidade e que vão necessitar da assistência médica, aqueles que vão fazer a consulta médica porque o seu quadro está piorando, aqueles que são internados e aqueles que precisam ter a resolução disso o mais rapidamente possível do ponto de vista diagnóstico. Lembrar que, nesse momento, nós temos pelo menos 3 epidemias em curso aqui no Brasil. Uma de dengue, uma de gripe, que já começou, e a do coronavírus. Então, o fato da pessoa ter sintomas respiratórios não significa necessariamente que ela está com coronavírus. Ela pode estar com a gripe, H1N1, H3N2. Então, precisa ter essa diferenciação nesse momento. A política do Ministério de testar essa população, ela é acertada nesse momento, porque não há ainda um quantitativo de testes suficiente para fazer na população de uma forma geral. De qualquer maneira, aqui na região metropolitana, isso não seria o mais apropriado. O segundo ponto é reforçar o seguinte: qual que é a estratégia que existe hoje disponível aqui onde a transmissão é comunitária? Quer dizer, o vírus, ele circula com a pessoa. Se a pessoa diminui a sua circulação, diminui a circulação do vírus. Tá? Quer dizer, a forma de nós quebrarmos a cadeia de transmissão é impedindo a circulação das pessoas e, portanto, do vírus. Né? E isso tem um impacto profundo na velocidade da epidemia. Quer dizer, a coisa que nós precisamos discutir é qual que é a velocidade da epidemia que vai nos atingir. Quer dizer, o pico da epidemia vai acontecer daqui 2 ou 3 semanas. Essa velocidade poderá ser explosiva, vida Itália, vida Espanha. Ela foi explosiva. Isso é importante, hein? Isso é importante. Olha, atenção, vamos prestar atenção nisso, porque é importante. Isso é importante. Se a gente vai atingir o pico da epidemia na Páscoa, a partir de agora para frente, o contágio pode ser muito maior, é isso que eu estou entendendo. E o bicho pode ser maior lá na Páscoa do que a gente imagina. Então tem que tomar os devidos cuidados para não sair contaminando pessoas e nem pegar a doença. Que, pelo que eu estou entendendo, eu não sou médico, mas eu presto atenção na entrevista, né, essas 2 semanas agora serão vitais, serão de vital importância para que haja menos contato entre as pessoas, que são as pessoas que levam o bicho. O bicho não sai passeando sozinho, não. Então, é isso que o doutor está querendo dizer e é isso que eu estou prestando atenção. Essas 2 semanas daqui para frente, se não houver cuidado máximo, né, se o cara não tiver confinado ou isolado e tal, principalmente grupo de risco, mas se não tiver, e qualquer pessoa, mas se não tiver isolado, ele tem que usar máscara de pano ou de qualquer coisa,
e tem que manter o distanciamento social, se não tiver isolado. Então, isso, eu fiz essa parte, porque eu entendi dessa forma, as pessoas podem não estar entendendo, isso que eu gostaria que o senhor explicasse bem. Essas 2 semanas agora serão cruciais para a gente ver como é que a gente vai chegar no pico, inclusive de letalidade, porque país nenhum do mundo sabe quantas pessoas estão morrendo, se tem um número aproximado, mas como não houve teste em massa, não dá para você saber realmente quantos morreram, quantos vão morrer, quantos estão infectados, quantos não estão infectados. Foi isso que eu entendi, eu gostaria que o senhor explicasse com calma isso, para que as pessoas entendessem. Olha, as 2 próximas semanas são vitais para você não se contaminar ou não contaminar alguém. Perfeito, Datena. A sua explicação foi muito clara. Quer dizer, as 2 próximas semanas, as 2 ou 3 semanas, ela vai mostrar para nós qual que é a velocidade da nossa epidemia aqui no Brasil. Ela poderá ser mais rápida, portanto, ter um incremento do número de casos mais agudo, como aconteceu na Itália e na Espanha. E veja, se isso acontecer, qual que será a primeira vítima? A primeira vítima será o nosso sistema de saúde. Quer dizer, por mais preparo que nós estejamos, por mais hospitais, por mais leitos que estão sendo ativados, se isso for explosivo, o nosso sistema de saúde poderá sucumbir, como aconteceu na Itália e está acontecendo agora na Espanha. Quer dizer, aí não será somente os pacientes de corona que estarão ameaçados, mas todos aqueles que precisarem de atenção médica. Tá? Se nós tomarmos as medidas forem efetivas, como o que está acontecendo, a velocidade será menor e, portanto, o nosso sistema de saúde dará conta de atender os casos. Tá? Mas isso vai depender da adesão das pessoas. A adesão ainda é muito heterogênea, mesmo aqui no estado de São Paulo. Você veja, na região metropolitana, na Baixada, no litoral, a adesão foi muito maior do que no interior, de uma forma geral. Né? Quer dizer, o interior tem algumas cidades com mais adesão e outras com menos. É importante que haja essa conscientização, e aí a imprensa é fundamental. Quer dizer, nesse momento, vamos ficar em casa, vamos ter consciência, vamos agir em conjunto para diminuir o vírus, para diminuir a circulação do vírus. Isso é muito importante, principalmente nas periferias das grandes cidades, porque lá é mais difícil você fazer a restrição de mobilidade. As pessoas moram em habitações com maior número de pessoas, normalmente tem que ter uma circulação de pessoas maior nas ruas, mas é importante que todos entendam essa mensagem. Essa velocidade da epidemia vai ser fundamental para que nós possamos enfrentá-la de acordo. Então, nesse momento, medidas de afastamento social. Testes. Os testes, eles têm basicamente 2 tipos de testes. Quer dizer, um teste que diagnostica o vírus, o RNA do vírus, e serve para a fase aguda. Quer dizer, o indivíduo que teve sintomas, faz esse teste e fala, olha, você está com o vírus, ok? E tem o teste chamado teste rápido, teste de anticorpos. Esse ele serve para uma outra fase. Quer dizer, o indivíduo teve a infecção, teve sintomas lá por 10 dias, 14 dias, e aí ele começa a ter a produção de anticorpos, de proteínas que ele produz para combater o vírus. Tá? Então, esse teste rápido, ele identifica esses anticorpos, identifica essas proteínas no sangue. Portanto, quando isso dá positivo, o indivíduo teve a infecção e está protegido, está imunizado. Tá? Então, isso tem importância num outro contexto, tem importância para o indivíduo que tem dúvida se ele teve ou não teve, passou um tempo, ele vai lá e testa para saber se isso aconteceu ou não. Do ponto de vista da saúde pública, esse teste ele é mais limitado, ele não dá as informações que nós precisamos para os casos agudos, mas ele permite a gente ver a evolução da epidemia. Qual é o percentual do vírus que já está circulando, se nós já atingimos uma população grande, se podemos estimar quanto tempo vai durar essa epidemia, tudo vai depender desses números de indivíduos assintomáticos que foram contaminados e já se recuperaram.
Então, são duas estratégias diferentes, mas, no fundo, tudo isso faz parte do contexto de combate à epidemia. Primeiro, eu quero dizer que essa entrevista está sendo reproduzida, como foi anterior, no site UOL, que é o maior site do país, sendo visto no mundo inteiro pelo Complexo Bandeirantes de Comunicação, a parte virtual, o site e as emissoras todas. E essa entrevista é uma entrevista muito importante. O senhor tocou num assunto que parece vital, né? Eu sou de observar as coisas, eu sou de prestar atenção nas coisas. Eu não quero ter razão em tudo que eu falo, mas eu presto muito atenção nas coisas. Isso é uma filosofia meio caipira, né? Eu sou lá de Ribeirão Preto, então o caipira fica olhando o que acontece para ver o que ele vai falar. Quando ele fala assim, vai chover, é porque ele sabe que vai chover, porque ele já observou várias coisas antes que indicam a ele que vai chover. Então ele fez lá o seu controle para dar a sua opinião. Durante muito tempo ele fez o seu controle, sabe que quando o vento venta para um lado, o calo dói, uma coisa juntando com a outra vai acontecer. Eu estou notando uma coisa, por exemplo, aqui em São Paulo, onde nós adotamos praticamente o sistema de isolamento social, né, com o governador Dória, né, e também o prefeito em consonância com ele. Mas eu estou notando uma coisa. O cara está vendo morrerem pessoas na Espanha, estão morrendo mais do que na Itália agora, na Itália, nos Estados Unidos, que é o epicentro, e o cara não está vendo morrer tanta gente assim no Brasil. O cara está com uma sensação quase que de segurança do pior momento da crise. E eu observei que nesses últimos dias o povão começou a sair para a rua, independente daquilo que o governador quer ou que o prefeito quer. Os ônibus estão superlotados, cada vez você põe mais ônibus, mais lota. Parece que não é essa a questão de reduzir frota ou coisa parecida. Tem muito mais carro na rua circulando, por consequência tem muito mais gente circulando, e isso na fase mais perigosa dessa doença. Atenção, repito, não é momento para você ficar circulando. Se tiver extrema necessidade de circular, observar todas as medidas de higiene e principalmente usar máscara e o distanciamento social. Me parece que é esse o caso. As pessoas estão se sentindo muito seguras. Tá morrendo gente pra caramba lá nos Estados Unidos, morre gente pra caramba na Itália aqui, na Itália, na França, aqui não morre ninguém. Morrem 214 pessoas. Primeiro que não são 214 ou 240. Primeiro que nós não sabemos, ninguém sabe quantos morreram, não no Brasil só, não, no mundo. Não tem teste para isso, não tem teste para você. Você tem um número aproximado de pessoas que estão morrendo, mas não está longe de ser o real, tanto que o Wanderson disse, o secretário do Mandetta. Quando a gente começar a testar, porque ele não sabia que de repente os Estados Unidos iam comprar a maioria dos testes aí, né? Quando a gente começar a testar mais, a gente vai estar entre, com certeza, os países mais infectados do mundo. Não lhe parece isso também, que o povão já está muito seguro e está começando a desconfiar? Esse vírus aí não é nada disso, não existe. Começar a pensar que ele é o presidente, que é uma gripezinha mesmo, ou coisa parecida? Não há dúvida. Bom, primeiro eu sou de Batatais, sou vizinho da sua Ribeirão Preto. Belíssima cidade. Terra do Baldoca. É isso aí, né? E eu concordo com você. Quer dizer, aparentemente, em uma faixa da população, a ficha ainda não caiu. Mas uma informação importante: nós estamos no começo da epidemia. A epidemia aqui está na sua fase inicial. Ela está começando a acelerar, né? E ela vai nos assustar. Né? Quer dizer, tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos sobre essa epidemia, ele, para nós, que estamos todo dia olhando para os dados, nós não temos dúvida disso. Ela vai acelerar, né? E vai acelerar muito. Quer dizer, o número de óbitos, eu concordo com você, ele por todos os motivos, ele é subestimado, até porque você pega muitas cidades que não tem nem sistema de notificação eficiente. Tá? Então, isso só vai aparecer à medida que o tempo vai indo. Mas veja, mesmo isso, Datena,
Nós estamos olhando para o retrovisor. Nós estamos olhando para dados, né, de 6 dias, 7 dias atrás, né, porque é o tempo que esses dados levam para serem sistematizados. Então, não podemos ficar olhando para o retrovisor, a gente tem que olhar para frente, olhar para o que nos espera. Logo, logo nós vamos encarar o bicho, vamos dizer assim, né, esse monstro, nós vamos encarar ele em toda a sua fúria. E é grave, os pacientes idosos, é muito grave, ele atingirá a todos, ele atingirá crianças, jovens, adultos, idosos, ainda numa faixa mais idosa ainda, ele com uma taxa de mortalidade na Itália, por exemplo, ou na Espanha, em torno de 15% a 20%. Olha, isso é altíssimo, isso é altíssimo. Se você considerar uma projeção de 1.300.000 internações, que é uma previsão inicial que foi feita por um estudo inglês, se não fosse tomada nenhuma medidas aqui no Brasil, e a mortalidade for 5%, faz o cálculo. Quer dizer, os números são assustadores. E essa falsa sensação é devido a mensagens que são, às vezes, antagônicas, né? Quer dizer, os médicos, os epidemiologistas, os cientistas alertando para a gravidade e alguém falando, não, isso é uma gripinha, isso é um resfriado. Ok, por uma parcela da população, que pode ser até expressiva, ela vai ter a infecção e vai desenvolver muito poucos sintomas. Agora, a outra parcela da população vai ser atingida duramente e vai morrer muita gente. E nós estamos falando da população que todos nós temos em casa. Todo mundo tem na sua casa o pai, a mãe, o avô, o tio. Esses serão atingidos duramente. E não tem outra estratégia, quer dizer, já se falou muita bobagem aí de isolamento vertical, não tem como. Quer dizer, não tem como você isolar as nossas populações de idosos, pegar todo mundo e levar para uma ilha no meio do oceano. Quer dizer, as pessoas vivem nas suas residências, junto com as suas famílias, precisa ter o mínimo de contato dentro da sua casa, precisa ter a compra do supermercado, a compra na farmácia. Quer dizer, são estratégias que não têm sentido nenhum. Então, nesse momento, o isolamento social é o mais efetivo. Isso vai ter aí um período crítico de 2 a 3 semanas. Pode até ser que seja necessário uma ampliação das medidas. Se a velocidade não estiver sob controle, eu não descarto, por exemplo, situações como a da Itália e da Espanha, de ter soluções mandatórias. Quer dizer, olha, você tem que ficar em casa porque vamos estar sendo vigiados. Prendem, mandam para cadeia. Eles estão prendendo, multando primeiro e prendendo, às vezes, em alguns casos. E agora na França, que é época de férias, tem 60 mil soldados agindo nas estradas para impedir que famílias saiam de férias. E há risco de prisão. Em caso de resistência, há risco de prisão. O cara fala assim, você volta para casa. O cara, não, eu vou viajar, então você vai para a cadeia. Essas são as medidas mais drásticas. Perfeitamente, é isso mesmo. E veja, nós temos todo mundo aí nos mostrando, vários países que começaram antes e estão tomando as medidas. Quer dizer, nós temos que aprender com esses países para evitar que aconteça aqui a tragédia que está acontecendo lá. Ainda temos um pequeno intervalo de tempo, para agir. Se formos efetivos, passamos por isso com muita dor, com muito sofrimento, mas vamos passar mais tranquilo. Se não formos, vamos sofrer mais, morrerão mais pessoas e teremos aí dificuldades maiores. Então, até essa discussão da questão da economia, não pode parar, mas veja bem, se a epidemia nos atingir duramente, a economia vai ser destruída, queiram ou não queiram. Quer dizer, nesse momento, nós estamos gradando as medidas para que as atividades essenciais não sejam paralisadas, para que a indústria de base não seja paralisada, para que a produção de alimentos não seja paralisada. Se tudo correr dessa maneira, continuaremos assim. Se a coisa perder o controle, aí vai mudar de figura, porque aí não terão pessoas para trabalhar, o que é mais grave ainda.
Nesse livro que eu tenho aqui, ó, que eu só dou uma olhada aqui com momentos antes de entrar no ar, porque a gente também não está tendo tempo, está trabalhando aqui na Band, né, na Band TV. Aliás, obrigado pelo carinho da sua audiência nos dois lugares. Sobre a gripe espanhola, ela levou 40 milhões de pessoas. Né? É claro que naquela época a gente não tinha a tecnologia necessária para atacar a gripe espanhola como nós temos hoje. Cientistas de mentes brilhantes, esses já existiam, sempre existiram. Tanto que o Einstein era daquela época lá. Né? O Hawking veio depois. Existia mentes brilhantes, só não existia computador, equipamentos que hoje nós temos que ajudam essas mentes brilhantes, como o doutor que está falando com a gente aqui, a tentar chegar com armas apropriadas a combater da melhor forma possível esse bicho. A última colocação do senhor, eu já passei por um trecho do livro, que diz que os países que saíram melhor da crise em termos de economia foram os que protegeram mais os seus cidadãos. Mesmo porque sobrou mais gente viva para trabalhar, mais gente viva para comprar, mais gente viva, enfim, sobrou mais gente viva. Quem não tomou os devidos cuidados foi para o beleléu, perdendo vidas e se ferrando na economia. Isso aí é história, não dá para você negar a história. Na fase de testes, o senhor disse que é importante, é mesmo, principalmente o nosso país tem uma complicação terrível. Os hospitais americanos estão um caos, né? Nós estamos falando de uma das cidades mais importantes do planeta, o que tem de gente morta que eles não sabem onde colocar, pessoas que não têm equipamento colocando saco de lixo em cima de avental, dentro de hospitais em Nova York, e a última estimativa é que a cada 3 minutos morre uma pessoa na cidade de Nova York. Isso em Nova York, hein? A Big Apple. Você já imaginou a projeção desses números aqui no Brasil? E aqui nós temos uma agravante que foi citada pelo professor, porque eu acho que é muito importante a gente prestar atenção em entrevista. É aquilo que eu falei, tem gente que entrevista e não presta atenção no que o cara fala, só fica preparando a próxima pergunta. O Fernando Henrique me ensinou isso, não fica com um papelzinho na mão, porque é pior para você. Eu, quando estou com o meu telefone aqui, eu estou vendo notícia em outro lugar para ver se eu posso acrescentar. Mas não, esse negócio de você fazer pauta antes, você ficar preso ao que está ali. De repente o cara falou uma coisa importante e você não prestou atenção. O cara pergunta e fica esperando para fazer a outra pergunta que ele anotou ali e não presta atenção. O senhor disse uma coisa fundamental. No Brasil nós temos uma diferença. Primeiro, é um recado que me parece claro, que já foi dado aqui, não por mim, mas por médico. Se você tem problema grave de coração e sabe que o problema grave de coração pode ser agravado ainda mais pelo coronavírus, mas se você estiver sentindo uma dor aguda no peito que parece ser um infarto e você não for no hospital com medo de ser contaminado pelo coronavírus e morrer do coração, você vai morrer na sua casa de infarto. Se você tiver uma doença grave, pulmonar, e não for no hospital porque você está tendo uma crise aguda da doença grave, você vai morrer em casa. Se você tiver um acidente doméstico grave e não for no hospital com medo de se contaminar, você pode ter complicações sérias. Então tem gente não indo em hospital em fase agudas de doenças já existentes ou então em casos de acidentes graves, inclusive domésticos, que tendem a aumentar. Então, quando você precisar ir ao hospital, mesmo, vá, porque senão você morre em casa. Agora, o doutor citou um tema aí que é importante. O Brasil não tem só esse tipo de problema aí de epidemia. Tem dengue, até febre amarela a gente tem. Mas nós estamos em centro de epidemia de dengue, por exemplo. Então, é importante a fase do teste para diferenciar um do outro, e gripe, né? Diferenciar uma coisa da outra para saber como é que você ataca o bicho, para saber como é que você separa esses pacientes, o tratamento para esses pacientes, e importantíssimo a preservação também do contato, que é muito maior para o coronavírus do que com esses outros casos que eu já citei, do pessoal da linha de frente, porque está morrendo médico, está morrendo enfermeiro, está sendo afastado médico, está sendo afastado enfermeiro. E para isso o teste é fundamental. A hora que o cara chega lá no hospital, você tem que testar.
O senhor que coordena esses testes, como é que nós estamos em termos de testes dos hospitais aqui de São Paulo e em perspectiva para o Brasil? Ora, nós estamos enfrentando, nesse momento, um problema com fornecimento, quer dizer, testes comprados que não conseguem ser entregues pelas companhias vendedoras, não consegue porque ela não tem nem transporte, é uma dificuldade de transportar isso, houve uma diminuição muito grande do número de voos. Então nós tivemos que tomar uma outra providência, e essa providência foi tomada no dia de ontem, quando eu assumi a coordenação, que foi já fazer uma importação de 1.300.000 testes, desses testes RT-PCR da Coreia. Tá? Então nós fechamos esse acordo com a Coreia, estamos agora formalizando a venda com o pagamento, etc, etc. E esses testes, se nós conseguirmos o transporte de forma eficiente, estará disponível aqui nos próximos 15 dias. Quer dizer, a primeira entrega será na primeira quinzena agora de abril. Com isso, nós abasteceremos essa rede de laboratórios, que chama essa plataforma para o diagnóstico do coronavírus, para trabalhar aí por um bom tempo. Tá? Então, nós conseguimos, a Coreia, enquanto país, nos ajudou nisso, colocou o Brasil como uma certa prioridade, dada essa relação de longo tempo, e com isso nos trouxe uma tranquilidade. Mas nós temos aí 2 semanas de dificuldade, a própria Fiocruz, que é quem produz parte desses testes, está com dificuldade. Tá? Então, nós estamos administrando a escassez, primeiro, para resolver todos os casos de exames que estão parados. Né? Lá no Adolfo Lutz tem um quantitativo importante de exames parados. Nós estamos fazendo um mutirão, tanto com laboratórios públicos como com laboratórios privados, para zerar essa fila e aí entrar num fluxo de liberação rápida dos resultados num prazo de 24 a 48 horas. Quer dizer, essas medidas começaram a ser implementadas e eu assumi a coordenação ontem, e nós estamos trabalhando aqui sem parar para que isso se resolva o mais rapidamente possível. Isso é importante para apoiar os estudos, para apoiar o conhecimento sobre a epidemia, mas para ajudar os médicos e os pacientes que estão internados e os profissionais de saúde. Você mencionou aí, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles precisam ser, na medida que têm sintomas, precisam ser testados. Quer dizer, eles precisam ser testados, acompanhados para poder retornar. Quer dizer, nós não podemos correr o risco de ter 30%, 40% da força de trabalho médico afastado pelo coronavírus. Nós precisamos atuar protegendo essa população, que é quem está na linha de frente. Professor, eu queria continuar esse papo que está ótimo, mas o senhor tem que ir para a coletiva. É uma última pergunta, resposta rápida. Ontem deu um quiprocó grande lá do Mandetta, do ministro da Saúde, com o presidente da República. Seria muito impróprio a gente trocar o ministro num momento de crise como esse. O senhor observa desse jeito também ou não? Olha, o ministro Mandetta, ele é a liderança desse processo. Uma condução até agora impecável, e embora ele tenha tido muitas dificuldades, nós sabemos das dificuldades que ele está enfrentando, mas veja bem, ele está implementando no Brasil medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, pelas maiores autoridades de saúde do mundo, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, China, Coreia. Então, veja, nesse momento, o nosso ministro da Saúde precisa de tranquilidade para poder trabalhar. Nós precisamos agregar as medidas que o Ministério tem tomado, esforços para que isso se estenda para todo o território nacional. São Paulo é um estado rico, é um estado próspero, mas existem estados no Brasil que você sabe muito bem que são estados muito carentes. Quer dizer, nós vamos enfrentar aqui a epidemia de uma forma. Agora, como é que essa epidemia vai ser enfrentada no Piauí, no Maranhão, tá certo? Em lugares mais desprivilegiados. Tá? Então, o Ministério da Saúde, ele precisa ter apoio, precisa ter compreensão do papel fundamental nesse momento. Quer dizer, o nosso general no combate à campanha é o Ministério da Saúde. Ele tem que dar uma ordem unida para todos, não pode ser dúbia as informações. Tem que ser muito claro na mensagem para que as pessoas não fiquem em dúvida. Vou fazer isolamento, não vou fazer isolamento, saio, não saio, quer dizer, isso não faz sentido. Nesse momento, se nós não nos unirmos, se nós não tivermos um comando muito claro, um caminho muito claro, nós
todos vamos sofrer muito mais e seremos atingidos duramente por essa epidemia. Foi o recado do secretário-geral da ONU, de uma entrevista agora há pouco em Nova York, que o pior está por vir. Foi o que o senhor falou. Que Deus nos ajude e muito obrigado por essa entrevista. Um abraço grande, professor. Muito obrigado, Datena. Um abraço a vocês.